Já estamos gravando, já, ó, já estamos online. Tudo bem, filhotes? Que maravilha estar aqui mais uma semaninha com vocês. E a prova foi tranquila? Foi de boa? Hã? Foi, mas vou falar um negócio para vocês, gente. O que deu de dor de cabeça para corrigir questão discursiva? Sangue de Jesus tem poder. Deus me livre, eu achei que o pessoal, não estou falando de todos, tá? Mas eu achei que o pessoal seria mais organizado, porque eu vi lá, por exemplo, que o aluno, teve aluno que explicou, que escreveu lá 3, 4, 5 linhas, lá, fez uma redação daquelas respostas lá. Então, no primeiro momento, e essa asa de frango de fora aqui, né, Felipe? Pô, esqueci, né? Tem algum problema para vocês? For lá, eu vi sua roupa, ficar com a camiseta. Sim, tem? Vocês acham ruim? Né? Não, então tá. Tô brincando. Então, meninos, e aí o que que acontece? Teve aluno que fez confusão demais, eu tive que decifrar. Se eu tivesse em sala com vocês, a gente tivesse entregando a prova física, eu tinha escrito lá, eu escrevo direto prova de genética, mágica, como é que você fez isso? Porque tem uns alunos que fazem uns trem importado lá, cara. Arrumou uma bagunçada de letra, misturar A e A, não sei o quê, azão, azão, azinho, azinho, tudo junto, assim, meu Deus do céu. Eu tentei, na medida do possível, gente, corrigir tudo, tentar entender e aplicar a nota para vocês, tá? Só que lembrando sempre, tá, que aqueles alunos, porque estava escrito no exercício, aluno que só colocou a resposta, então viu lá que a questão dele foi zerada. Por quê? Porque desde o primeiro momento estava sendo pedido para fazer o cruzamento. Aluno que fez o cruzamento e errou a resposta, ele teve a questão dele validado lá pela metade, porque eu não posso desconsiderar o cruzamento que o aluno fez. Só que é aquilo que a gente falou para vocês, a gente também tem que começar a treinar vocês. Por quê? Porque vocês fazem prova no vestibular, no Enem, são provas objetivas. Então não adianta nada fazer o cruzamento certo no seu rascunho e errar a resposta lá no final. Então eu pego no pé com relação a isso para doer. Você está entendendo? Porque aí na próxima você não erra mais. Porque aí se errar complica. Porque errar uma vez é humano, 2 vezes é goiano. Aí vocês são goianos, então maravilha, então. Ó, queridos, deixa eu ver se tem alguma informação do bate-papo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que me deram bom dia, tá? Meninos, o próximo assunto da nossa aula tá ali no quadro, vocês vão observar lá tá chamado de polialelia ou alelo múltiplo. Eu vou abrir depois para vocês observarem, tá? Só que antes disso, eu queria postar para vocês uma própria orientação que a escola faz, só para a gente dar uma lembrada lá no Kiss, só para fazer aquela revisãozinha rápida com vocês, tá? Então, olha ali na tela aí, ó, só para a gente observar. Tanto que a prova foi simples, não tinha preocupação nenhuma. Olha lá. Um dos conceitos utilizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigótica quanto em heterozigótica, é causada por um gene o quê? O que é isso, então? É aqui, ó. O gene que manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose e expressa a característica dele é quem? É o gene dominante. Então, letra B. Então, letra B no gabarito ali, simples, 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 sem complicação. Um gato de cor marrom foi cruzado com 2 fêmeas. Nós resolvemos questãozinha em genética na lista com vocês. Observe, senhores professores, nós estamos sobrecarregados com tantas atividades de kids, tá? Eu sei disso, meninos, só que o que acontece, né? Isso é uma orientação da coordenação, da direção, de dar pelo menos aí 18 kids por semana para vocês, de cada professor. Estou brincando. Faz essa observação para a direção, para a coordenação. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Oi, Everton. Eu recebi essa mensagem também. Hum. Primeiro, gente, não altere o nome de vocês. Primeiro, porque depois fica com falta, e aí a falta, ela contabiliza a nota de vocês no final do trimestre. Então, eu sigo à risca todos os dias a chamada. Eu faço 2 chamadas por dia. Uma no início, né? E a outra no final. Então, tem alunos que estão alterando o nome.
Então, esses alunos que alteram o nome, eu não vou colocar presença, porque eu não consigo identificar a pessoa. Então, quer fazer alguma reclamação, vem até a mim, a gente conversa, a gente fala com a coordenação, não precisa de alterar o nome para poder fazer reclamações. Tá? Então, a gente está muito aberto para as críticas, para as reclamações, a gente está aqui para isso. E outra coisa, meninos, o que a gente, se a gente tá jogando quiz aí, é porque a gente está sendo exigido, orientado, e na maioria das vezes o que está sendo citado aí é cobrança de pais, porque está vendo que o aluno não está fazendo atividade, então é por isso. Então, vocês desculpa aí, o Everton está aí de prova, mas nós professores aí a gente faz o que é solicitado para a gente, tá bom? Mas na medida do possível aí, tá? Pelo menos eu na minha parte, eu vou colocar os quiz todos objetivos aí para não dar problema depois né, de dificuldade, mas eu sei como é que é, né? Em sala de aula, quando o professor, né, nas aulas presenciais, quando começa a dar tarefa demais, vocês reclamam do mesmo jeito também, então assim, não é. Eu sei como é que é, Rafaela, eu sei que é complicado, mas tá, gente, vamos deixar, depois se vocês tiverem alguma observação para fazer, faça com a direção, com a coordenação, porque é ruim para a gente que a gente não tem nem, assim, às vezes, um argumento, tá bom? Mas eu entendo vocês, tá? Queridos, olha lá então, olha, um gato marrom foi cruzado com duas fêmeas. Com a primeira fêmea de cor preta, teve 7 filhotes de cor preta e marrom. Então você pegou o cruzamento de fenótipos diferentes, tá? E aí no final você teve o quê? Você teve 2 fenótipos envolvidos ali. Então quer dizer, se a gente pegar com base, né, naquele cruzamento mendeliano ali, a gente vai ver o quê? Que um fenótipo é dominante, o outro é recessivo, e aí no final você teve o quê? Você teve dominante e recessivo. Só que para você ter os dois no final, você tem que ter um indivíduo heterozigoto na parada. Então, se você analisar aí de forma rápida, você vai ver a realidade, que eu vou colocar aqui no quadro aqui, usando a letra que você quiser aí, tá? Se quiser usar marrom, né, que vai ser a característica recessiva ali, se você quiser usar, ó, em mim, só que, não, só que aí está alternativa, já ele usa A, né? Então tá. Então aquilo que a gente falou, ó. Então, se você pegar esse animal marrom, olha lá, ó, e cruzar com a primeira fêmea preta, tá? Então a característica preta e heterozigota, tá? Olha lá o que você vai ter no final, ó. Animais de cor preta e animais de cor marrom. Aí com a segunda gata, também de cor preta, olha só. Então o gato continua sendo marrom e a segunda gata de cor preta. E aí do cruzamento a gente fez um exercício desse na lista com vocês, tá? A prole foi toda preta. Então isso aqui significa o quê? Significa que essa segunda gata, ela era o quê? Homozigota dominante e a primeira gata era ela o quê? Heterozigota. E o gato recessivo, tá? Então aí no caso ficaria também a letra B, tá? Então tá aqui o outro gabarito ali, tá? Terceira questãozinha, o albinismo na espécie humana, tal, né? Característica recessiva, produção de melanina, tá? Um exercício explicativo. Aí ele pede o cruzamento de Pedro e Lúcia. Ele fala que Pedro e Lúcia têm o quê? Tem pigmentação normal da pele. Só que ambos têm pais, né? Um dos pais ali que tem albinismo. Então, quer dizer, essa informação é para quê? É para falar que Pedro e Lúcia são heterozigotos. Então, essa informação que é dada, tem aluno que foi explicar para mim, foi colocar o genótipo do pai da Lúcia, do pai do Pedro. Gente, não precisa disso, não. Porque o cruzamento, seu exercício ali, é só para você saber qual é a probabilidade de Pedro e Lúcia ter uma criança albina. E essa criança, tá? Criança não precisava identificar o sexo dela. Porque eu já falei para vocês, quando aparecer menina, menino, quando aparecer filha, aí sim identifica sexo. Filho na genética, por isso que foi colocado ali no finalzinho lá. Ó, primeiro, eu não sabia se era um filho, se era menino. Mas aí logo na frente ele vem nascer uma criança. Então não precisava multiplicar por meio, tá? Era só fazer o cálculo de heterozigotos e achar a probabilidade de recessivo. Que aí vocês sabem que do cruzamento de heterozigoto a probabilidade de recessivo é 1/4, 25%. Então tinha que ter o cruzamento de heterozigoto
tá? E a resposta lá, 1/4 ou 25%, para validar toda a questão. Se fez o cruzamento, tá? E errou a resposta, a questão foi considerada lá também, teve uma pontuação para ela. Agora, se colocou só 1/4 ou 25%, infelizmente, eu zerei a sua questão e vou fazer isso de bem gosto, porque está escrito bem na frente aí, ó, fazer o cruzamento. É o mínimo que você deve fazer, é responder aquilo que foi pedido, e não o que você acha que tem que fazer. Ora, respeita a polícia. Não é verdade, Júlia? Eu sou agressivo, não sou? Olha a última questão. A última questãozinha, mais uma vez, tá? Tava bem claro aqui, ó. Deixa eu ver se alguém, vamos ver o bate-papo aqui agora. Pois é, acho para amanhã. Não, o que que é isso? Não, vamos mexer com falar de. Eu nem sei o que que é, tá piscando aqui para mim, não teve informação. Aqui, filhotes, ele coloca vários cruzamentos para vocês, tá? E aí, o que que ele quer nesse cruzamento ali? Ele quer, mais uma vez, tá? Represente os cruzamentos dos que forem heterozigoto. Então, o aluno colocou lá só 1 e 3, que é heterozigoto. Cadê o cruzamento representando e afirmando que está ali? Então, foi bem claro. Quem acha que falou assim, o gabarito aí, eu olhei esse exercício na internet, ele era um exercício objetivo lá, e o gabarito era 1 e 3. Tudo bem, mas eu peguei essa questão e transformei ela para discursiva. E o que que acontece? Eu queria que você fizesse o cruzamento, tá? De todos que estão aí, que fosse heterozigoto, que realmente é 1 e o 3. Então, o que que você ia fazer, então, no exercício discursivo lá? Ia fazer o primeiro cruzamento aqui, ó, de azão azim com azão azim, para você confirmar essa resposta que está aqui, ó. Que aí você ia achar as combinações lá, né? Azão, 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 azim e azim, azinho, que é esse resultado que está aqui, 75% e 25%. Muitos alunos fizeram isso. O segundo cruzamento, ele não é heterozigoto, porque o cruzamento para dar 100% marrom aqui, ó, tá? Com o indivíduo recessivo, teria que ser o quê? Aqui teria que ser recessivo também. Então, esse cruzamento não era para ser feito. O terceiro cruzamento aqui, ó, azão azinho com azinho azinho dá 50% marrom, 50%. É esse cruzamento aqui, ó. 50% marrom, 50% preto, se não me engano. Então, quer dizer, era para representar esses dois cruzamentos para justificar as respostas aqui. Então, mais uma vez, colocar só a resposta lá, só o I3, não validou a questão lá para você. Por quê? Porque está bem claro aqui, ó. Todas as questões discursivas que eu for fazer para vocês de genética, se eu colocar na frente e representar o cruzamento, faça isso, porque senão você vai perder ponto. Porque eu quero que você aplique isso na prática, tá? Por quê? Porque na hora de você pegar isso no vestibular, você vai ter que fazer o seu exercício no rascunho e vai ter que ainda tomar cuidado para você não errar o resultado, tá? Então eu considerei essa prova de vocês tranquila, tá? Tranquila, apesar dessa dificuldade, tá? Da genética aí nas aulas remotas. Que se a gente tivesse em prática na sala com vocês, é claro que seria mais fácil. Mas o fundo do coração, foi uma prova que dava para todo mundo fechar, dava? Tranquilo, sem problema nenhum, sem envolvimento nenhum, assim, para falar assim, ó, não entendi interpretação, não, eu tentei colocar, meninos, todas as informações que você precisava saber para você resolver o exercício. Tem como ver a questão que errou? Eu acho que tem. Responde os meninos aí, Felipe, Ana Júlia, não sei quem está mostrando o rosto aqui agora. Tem como o aluno ver? Porque foi devolvido para vocês. Tem, não tem? Tem. Aí vocês depois com os colegas aí, vocês. Sim. Rogério, esse 35 aí que você tirou, 3,5, provavelmente foi uma situação como essa. Você deve ter esquecido algum detalhe, tá? Que aí eu validei só a metade da questão. Ou você esqueceu de responder aquilo que foi perguntado, por exemplo, tá? Então, às vezes você fez, por exemplo, aqui o cruzamento, ó. Um exemplo. Estou dizendo que foi o seu caso lá, tá? Às vezes aqui você fez o cruzamento só de 1 e 3, só esse primeiro aqui, esqueceu de fazer o outro. Ou aqui você às vezes fez só o cruzamento, esqueceu de colocar a resposta. Então, assim, ó,
para validar meio ponto, alguma coisinha ficou faltando, tá bom? Tá, não, Rogério, se fez os dois, não teria por que tirar meio ponto. Tem alguma coisinha lá que pode olhar que você esqueceu, tá? Ou nessa ou na outra questão lá de cima, tá? Porque essa questão é igual o aluno quando a gente entrega a prova, professor, mas eu fiz. Aí a hora que você mostra, tá? Aí pode olhar porque foi corrigido lá, né? De detalhado lá, tá bom? É, vamos lá, então. Não, talvez não foi essa, talvez foi na de cima, você está entendendo? Às vezes você demonstrou isso, às vezes você não deu a resposta, tá? Que aí precisava, por quê? Porque o objetivo aqui era você o que? Era você confirmar a resposta lá, tá bom? Vamos lá então, meninos. Então deixa a nossa provinha, tem mais um quiz para vocês responderem aí na plataforma para entregar quinta-feira, tá? Você já deve ter visto lá. Então vamos lá, chicote neles. Vamos lá para o próximo assunto aqui que eu preciso de trabalhar isso aqui com vocês, então. Então, olha lá. Meninos, presta atenção aqui, porque tem muitos detalhezinhos ali, muitos exemplos dentro da genética, né? Que quando a gente tem um tempo, vamos dizer assim, né? Se a gente tivesse as nossas aulas normais, tudo bem, né? Em contato com vocês, seria mais fácil a gente fazer abordagem de tudo. E aqui o que que a gente está pegando na realidade? Eu vou pegar para vocês aqueles assuntos que são prioritários, aqueles que são importantes, né? E que geralmente aparecem para vocês em provas de vestibulares, tá? Então, olha aqui, ó. Tá dando para visualizar direitinho no quadro? Tá? Abre aí o áudio aí, fala para mim. Você tá tranquilo? Tá? Não tá dando reflexo ali, não? É só a caneta vermelha. De caneta vermelha tá dando reflexo? Pouquinho? Pera aí, então. E agora? E agora? Ficou bom? É porque eu deixei a sacada aberta porque tá calor demais. Meninos, então presta atenção aqui no seu tio. Infelizmente, né, vocês aí foram prejudicados, porque se vocês, se alguém falou para vocês, o ano passado eu levei os meninos para o laboratório da escola e nós fizemos uma testagem sanguínea. Então, alguns alunos foram voluntários, a gente fez lá a tipagem sanguínea. Infelizmente, aconteceu isso agora, essa época de pandemia, a gente não pôde fazer esse experimento com vocês em sala de aula. Mas é muito interessante, tá? A gente fazer essa. Ei, gente, olha aqui. Ah, tá. Não, é o Everton falando com a galera aí. Meninos, então esse exemplo aqui, ó, é um dos exemplos mais cobrados em provas, tá? Desse assunto que a gente fala de polialelia. Esse exemplo aqui, ó, que é da pelagem de coelhos, tá? Só para falar para vocês, ele é um exemplo que está nos livros de biologia, mas ele é aquele assim, que eu até desafio vocês. Eu desafio vocês depois a entrar no Google ou qualquer prova que tiver aí de site de busca e pesquisar lá, ó, exercícios sobre alelos múltiplos. Vai aparecer, tá? Sobre polialelia. Vai aparecer um exercício desse daqui, por exemplo, e 30 de tipo sanguíneo. Tá? Então, não quer dizer, por exemplo, depois, se for o caso, a gente vai para a apostila, tá? E resolve um exercício. Se eu não me engano, o material de vocês tem um exercício só desse aqui, ó. Tá? Que fala da pelagem de coelho lá, agute, selvagem, chinchila, albino, etc. Então, eu não estou desmerecendo. Eu estou falando para vocês o seguinte, eu estou aproveitando o máximo para a gente o quê? Para a gente amenizar, para quando vocês forem para o terceiro ano, o professor precisar o quê? Falar o quê? Ele fazer uma revisãozinha ou outra para você e um assunto ou outro que ficou o quê? Que ficou para trás, ele ser falado. Então, para a gente priorizar mesmo aquilo que realmente cai para vocês. Então, por isso que eu vou utilizar, tá? Como que? Como prioridade nos quiz, nas provas de vocês, a herança do tipo sanguíneo, tá? Porque ela é importante demais nas provas de vestibulares, tá bom? Então tá. A herança de tipos sanguíneos, juntamente com esse exemplo aqui, ó, que também está no material de vocês, ele está dentro de um assunto que a gente chama de polialelia ou alelos múltiplos.
Professor, se num exercício, numa prova qualquer, o cara falar assim que tal herança, né, é um caso de polialelia. O que que significa isso? Significa isso aqui, ó. Quando 3 ou mais alelos estão envolvidos na determinação do caráter. Quer dizer que nós temos 3 ou mais genes envolvidos na determinação da pelagem do coelho e no tipo sanguíneo. Porque o que nós vimos até agora foi o quê? Foi 2 alelos envolvidos, não é isso? Então nós vimos o quê? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Né? Nós só vimos, na realidade, 2 genes envolvidos. Então nós vamos mostrar para vocês aqui agora, tá? Como que 3 alelos podem o quê? Podem estar envolvidos na determinação de uma característica importante que é o tipo sanguíneo. Então eu vou precisar muito de vocês aqui, porque no primeiro momento eu vou mostrar essa genética, ou genética do sistema ABO, e aí depois a gente vai falar sobre transfusão. Queria pedir para vocês, por favor, eu faço isso sempre em sala de aula. Falar assim, pessoal, não me pergunta nada agora a respeito de que, por que o sangue é A positivo, B positivo, porque fator RH a gente trabalha depois que a gente fala sobre o sistema BO. Então, por enquanto, o que nós vamos falar? Como que os tipos sanguíneos são determinados? Ou seja, se o sangue é tipo A, presta muita atenção no que eu estou falando. Se ele é sangue tipo B, se ele é AB ou se ele é zero, tá? Zero, que normalmente a gente chama de sangue tipo O, tá? Mas você vai colocar na sua cabecinha e falar, o professor falou de um tal de zero. Por que que o sangue O é chamado zero? Vamos falar disso aí para vocês daqui a pouco, tá? Então, nós vamos mostrar no primeiro momento isso. Depois a gente vai explicar para vocês, tá? O porquê que a identificação do tipo sanguíneo é importante por causa das transfusões, porque as transfusões sanguíneas, elas são terapias, né? Elas são tratamentos que salvam vidas, que são fundamentais nos hospitais, e a gente tem que entender qual é o tipo de sanguíneo, tá? Que está envolvido numa doação, senão isso daí pode resultar na morte do indivíduo. Então, nós vamos entender isso daí, para depois a gente pegar, trazer o fator RH e jogar dentro do sangue e falar assim, ó, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, e depois fechar tudo. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar só sistema ABO, que a gente chama, tá? Então, eu vou aqui para o quadro para mostrar para você. Então, aqui, ó, vou até... Aqui eu vou ter que apagar muito o quadro, queridos, porque tem muita informação, tá? Então, nosso objetivo vai ser trabalhar isso aqui, ó. Sistema ABO, tá? O senhor não acabou de falar que é AB0? Tudo bem, meninas, mas você não vê os outros falando na rua aí, eu tenho sangue tipo 0, né? Então, eu tenho sangue tipo O, um exemplo. Então, tá bom. O que é o sistema ABO? O sistema ABO, filhotes, ele é a determinação, ó, depois eu vou abrir uma aula de PowerPoint, aí a gente vê o nome do cara que fez essa descoberta, tal, tudo bem. Depois nós vamos para aquela parte burocrática lá. Primeiro vamos para a prática aqui, tá? A determinação dos tipos sanguíneos. Bom, e por enquanto, quais são os tipos sanguíneos que nós vamos o quê? Abordar aqui? Se o sangue é tipo A, se ele é sangue tipo B, se ele é AB, digo, ó, meninos, isso aqui dá um problema em sala de aula. Vocês sabiam? Vocês sabiam que eu já tive tanto problema em sala de aula quando a gente dá aula assim? Porque você fala que o seguinte, olha, quem é sangue do tipo A, ou perdão, tipo fulano com Beltrano, só pode ter filho assim, menino. Tem um monte de problema que vem para cima da gente, mas isso aqui é assunto de prova, viu, meninos? É assunto. Infelizmente, eu tenho que passar por isso daqui. Então, coloca na cabeça de vocês. Pai é que cria. Tá? Então, eu tô brincando, eu tô falando sério. Nossa Senhora, no colégio mesmo, ano passado, teve uma situação que a menina falou assim: meu professor, peraí. Eu sou grupo AB, meu pai é O. Eu falei, ui, tá errado. Então, nós vamos mostrar isso para vocês depois, tá? Mas aqui o objetivo é mostrar, a gente entender um pouquinho aqui, ó, tá? Do que representa o sistema ABO, tá?
Presta atenção que eu vou destacar os genes aqui, ó, para a gente pegar depois, eu vou precisar apagar o quadro, tá? Então, olha aqui. Na determinação, presta atenção, na determinação dos tipos sanguíneos do sistema ABO, nós temos 3 genes envolvidos. Olha lá o nome desses genes, ó, a representação, perdão. Isão A, tá? Isão B e Izinho. Então, tem 3 genes. E presta atenção que agora o que acontece? Eu vou colocar símbolos matemáticos aqui. Olha lá para você ver, ó. Ó. Igual, maior. Professor, o que é isso? Tá? Aqui, entre esses 3 genes, nós temos 2 relações importantes. Tá? Olha só para você ver. Quando a gente representa, tá, 2 alelos, 2 genes, e coloca um igual entre eles, tá? Isso aqui só aparece para vocês dentro da genética, meninos, quando você tem o quê? Quando você tem mais de 3 genes envolvidos. Por isso que eu falo para vocês que nós temos esses 2 exemplos aqui só. Né? Então, quando aparece dentro do exercício de genética, vai ser um tipo sanguíneo. Aqui é só uma representação. Quando aparece essa representação aqui, ó, tá? De que um gene é igual ao outro, tá? Isso acontece num tipo de relação gênica que a gente chama de codominância, tá? Então, significa que são genes que apresentam uma relação de codominância entre si. Nós vamos ver o que é isso, tá? Codominância, tá? E quando aparece o símbolo de maior, então tá vendo? Olha aqui, ó. Esses 2 genes são iguais e maior do que aquele ali. Quando aparece esse símbolo de maior, é porque a gente entra novamente naquela questãozinha de quê? De que um gene é dominante e que o outro é recessivo. Então, aqui no caso, filhotes, ó, presta atenção. Entre esse isão A e esse isão B, para ele ser maior do que o izinho, aqui nós temos a chamada dominância, que vocês já conhecem, que é a chamada dominância simples, ou também chamada de dominância completa. Então, o que significa isso para nós? A primeira informaçãozinha, então, que entre os alelos, tá, que determinam os tipos sanguíneos, eu tenho 2 relações entre os genes. Entre o isão A e o isão B, eu tenho uma relação de codominância. Eu vou te explicar, não adianta você ficar desesperado. E entre o isão A e o isão B e o izinho, tá vendo? Que eu representei por letra maiúscula e por letra minúscula aqui, nós temos o quê? A dominância e a recessividade. Então, o que significa, então? Que isão A é dominante sobre izinho, perdão, isão B é dominante sobre izinho. Só que entre esse isão A e isão B, não tem dominância entre eles. Nós vamos ver que os 2, quando aparecem, eles determinam as características juntas. Então, não tem relação de dominância entre eles. Então, codominância, não há relação de dominância entre os genes. Tudo bem? Até aí tá tranquilo ou não? E aí? Nossa, quer dizer que os 2 se expressam? Isso, Felipe, isso. É por isso que você tem um sangue do tipo o quê? Olha aqui, ó. Sangue do tipo AB. Tá? Então, quando eu tiver uma relação de codominância, os 2 genes expressam ao mesmo tempo. Vai aparecer a expressão dos 2. Quando tem dominância completa, tá? Se o gene dominante aparecer, a expressão dele. E o recessivo continua valendo o que vocês já conhecem. O recessivo ele só manifesta em dose dupla. Tá? Então, nós vamos falar isso agora para vocês, então. Meninos, eu vou precisar apagar, porque infelizmente meu quadro aqui ele é pequeno. Posso apagar? Pode? Então tá. Olha aqui, ó. Bom, olha só. Presta atenção. Ó. Menino, velho. Olha pra você ver. Eu tenho que segurar o quadro, senão o quadro não cai.
Ó, vou pregar ele na parede. Ó. Vai para você ver. Olha para você ver. Pronto. Então, vamos lá então. Qual é o papel desses genes, professores? Qual que é o papel desses genes na determinação do tipo sanguíneo? Tá? Presta atenção. O gene chamado, representado por isão A, ele vai ser responsável pela expressão apagador profissional. Você viu lá, melhor? Essa foto toda reboladinha. Ó, apagador, apaga a dor, pior. Apagador mesmo, viu? A dor, meu Deus me livre, dói tudo o braço. Olha lá para você ver. Esse gene ali, ele vai ser responsável pela produção de uma proteína. Presta atenção, a expressão dele é uma proteína. Essa proteína aqui, filhotes, ó, ela recebe o nome no sistema sanguíneo chamada de aglutinogênio A. Tá? Vou até trocar a cor da canetinha para a gente memorizar. Então, peraí, professor, qual que é o papel do isão A, ou seja, desse gene aqui, na determinação do sangue? A produção de uma proteína chamada proteína A. Só que essa proteína A, ela tem nome. Tá? Nós vamos ver depois o porquê dessa palavra aglutinar, tá? Então, essa o quê? Essa proteína A, o aglutinogênio A, é uma das proteínas produzidas no sangue. Bom, vou pegar outro aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho, deixa eu pegar o vermelho aqui. O gene isão B, olha tanto que é fácil. Ele vai ser responsável pela produção de uma proteína que tem o nome de quê? De aglutinogênio B. Então, olha tanto que é fácil o aluno associar, tá? Um gene produz uma proteína A, um gene produz uma proteína B. Professor, está faltando um. Quem que é o que está faltando? O izinho. O izinho, ele é o quê? Ele é, como é que fala lá, a ovelha negra aí dos três ali, ó. Por quê? Porque ele não produz aglutinogênio. Então, meninos, isso daqui é o ponto inicial para mim começar a falar para vocês de tipo sanguíneo. Ou seja, tá? Na determinação do tipo sanguíneo, onde eu tenho 3 alelos envolvidos, 2 expressam alguma característica. Que característica que é essa? A produção de 2 tipos de proteínas, a proteína A e a proteína B. Só que eu tenho um dos genes que não expressa proteína, que não produz nenhum tipo de aglutinogênio. E por que que isso é importante dentro da genética? Tá? Por quê? Porque na genética, o que determina o tipo sanguíneo do indivíduo é justamente a presença dessas proteínas nas nossas hemácias. Então, são as nossas células vermelhas do sangue, tá? Que vão carregar aquelas 2 proteínas para identificar qual é o tipo de sangue que você tem. Porque em laboratório, quando a gente coleta lá a gotinha do seu sangue, tá? E pinga lá um reagente que a gente tem em laboratório, é para a gente tentar identificar essas 2 proteínas aqui, ó. Porque aí, quando a gente identifica essas 2 proteínas pela reação que a gente faz lá, a substância que a gente pinga lá na lâmina com o seu sanguinho, vai ter uma reação de aglutinação. E essa reação de aglutinação, então, ela vai o quê? Ela vai demonstrar para a gente como uma reação positiva. E aí nós vamos fazer a interpretação dela e a gente vai ensinar isso para vocês depois. Então, por enquanto, eu preciso que vocês analisem isso daqui, ó. Que, tá? A determinação do sistema ABO, que é a determinação dos 4 tipos sanguíneos, eu tenho 3 genes envolvidos, tá? E desses 3 genes envolvidos, eu tenho a expressão de 2 tipos de proteínas. Essas 2 proteínas são denominadas de aglutinogênio A e aglutinogênio B. Por quê? Porque o terceiro gene não expressa nenhuma proteína. Tudo bem?
Kenio, tem alguma diferença significativa nos diferentes tipos de sangue ou só que muda essa composição? Não entendi. Tem alguma diferença significativa nos diferentes tipos sanguíneos, de sangue? Não, aqui a gente está determinando o tipo de sangue, tá, o Davi? A questão se tem alguma doença associada a tal tipo sanguíneo, igual o pessoal está falando aí que o coronavírus, não tem nada cientificamente, não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito, não. Aqui é só para a gente fazer a determinação do tipo sanguíneo. Tem gente que fala, tem pesquisas que falam que certas dietas para sangue tipo não sei o quê, sangue... Então, aqui o objetivo nosso não é falar disso não, tá? O objetivo nosso é fazer só a determinação genética dos tipos sanguíneos, tá bom? Se tiver algum detalhe ou outro ali, fiquem à vontade para pesquisar, ou se depois de um outro momento a gente pega e faz essa relação para vocês, tá bom? Mas aqui no material didático de vocês não tem nada relacionado a isso não, tá? Então, Professor, filha... explica de novo o que você explicou no quadro lá passado, do I lá. Não entendi direito, não. Explicar o do quadro... Que você colocou o I elevado a A igual ao IB lá. Não, tá, peraí, não é... Cuidado com esse negócio de elevado, menino, tá? Para não pensar que é matemática, essas coisas. Olha aqui, ó. IA é um gene. É um dos genes, tá? Que determina a produção de uma das proteínas do sangue, tá? IB é outro gene que determina o quê? Um tipo de proteína que também está presente no sangue. E o Izinho é um gene que também está envolvido, só que ele não expressa nenhuma proteína. Nós vamos explicar essa relação depois. O que o Ti explicou para você é o seguinte, que entre esses dois genes aqui, ó, isão A e isão B, tá? Isão A e isão B, quando a gente representa por uma igualdade, é porque esse gene não domina esse, nem esse domina esse. Então, professor, se os dois não dominam, o que acontece então? Quando ele aparecer, ele vai determinar a característica dele. E quando esse aparecer junto com esse, determina a característica dele. É tipo aquela coisa assim, ó, você não me domina, eu não te domino. Então, nós dois juntos, nós vamos expressar os dois ao mesmo tempo. Essa é a relação entre esses dois genes aqui, ó. Agora, qualquer um desses dois genes aqui que aparecer com o izinho, nós o quê? Nós continuamos tendo uma relação de dominância e recessividade. Então, o izinho aqui, tá vendo? O I, letra minúscula, o izinho ele é recessivo em relação a esses dois aqui, ó. Só que entre esses dois, ninguém manda em ninguém. Se aparecer os dois, aparecem os dois tipos de proteínas. É por isso que a gente tem um sangue, tá? Do tipo AB. Por quê? Porque quando esse gene aparecer, vai aparecer a proteína A. Quando esse gene aparecer, vai aparecer a proteína B. E nós temos um tipo sanguíneo chamado de AB, que é o resultado das duas proteínas do sangue. Só que a gente vai falar sobre isso aí para vocês depois. A aula está terminando, então na segunda aula nossa, a gente vai entrar, tá, nessa questão da produção das proteínas. Então, o que no primeiro momento a gente queria apresentar para vocês eu tenho 3 genes envolvidos na determinação do mesmo caráter. Qual que é o mesmo caráter? Tipo de sangue. Qual é o tipo sanguíneo que a gente utiliza para explicar essa relação de polialelia? Sistema BO. O sistema BO tem quantos tipos sanguíneos envolvidos? 4. A, B, AB e 0, que é o que a gente conhece como O. Na determinação dos 4 tipos sanguíneos, eu tenho quantas proteínas envolvidas? 2. Uma proteína chamada de A e outra proteína chamada de B. São só essas 2 proteínas que são envolvidas nos tipos sanguíneos. Nós vamos ver como que essas 2 proteínas participam da formação de 4 tipos sanguíneos. Por quê? Porque é sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Tudo bem? Próxima aula, então. Aqui colocou o fator RG. RG é o quê? Minha identidade? Quem falou? Ana. Ana, fator RH. Porque RG é identidade, tá? Depois nós vamos falar, viu, Ana? Você não estava presente na aula no início, não? Eu falei assim que a gente não vai mexer com o fator RH agora, tá? Então, primeiro a gente entende o sistema BO, depois a gente entende o sistema RH. Então, vou pedir para vocês para não
não entrar, não ficar perguntando, mexer com o fator RH agora não, tá? Então, primeiro, só sistema BO. A hora que a gente dominar os tipos sanguíneos, a gente inclui o fator RH. Por quê? Porque sistema BO, perdão, tipo sanguíneo e fator RH são eventos independentes. Então, são determinados por genes independentes. Aí, depois, a gente vai calcular a probabilidade. Aí, a gente vai trabalhar com aquela regrinha de multiplicar a probabilidade, porque são situações dependentes. Porque o indivíduo ele pode ser A positivo ou A negativo. Mas calma, não vamos mexer com isso agora, não, tá? Então, 9h30, filhotinhos, espero vocês para a última aula, tá? E na última aula a gente vai aprofundar um pouquinho nisso daqui, tá bom? Beijão no